Olá pessoal, mais uma videoaula de cálculo 1 e a gente vai continuar com a teoria de integração. Na última videoaula, a gente terminou vendo a definição do que vem a ser a integral definida de uma função contínua em um intervalo fechado e limitado. Tá? A gente viu que, dada uma função contínua em um intervalo fechado e limitado, a gente pode assumir um número a ela, construindo daquela forma, usando o limite da soma superior ou o limite da soma inferior, que a gente viu na aula passada. Tá? Com esse número, se a gente fixa um intervalo, a gente vai ter, fixa o intervalo e pega o conjunto, o intervalo fechado e limitado, e pega o conjunto de todas as funções contínuas definidas nesse intervalo. A cada uma delas a gente tem um número associado, que a gente chama de integral da função, daquela função naquele intervalo. Tá? E esse número serve como uma espécie de medida da função, uma espécie de medida associada àquela função naquele intervalo. Tá? Hoje a gente vai dar continuidade vendo algumas propriedades dessa integral definida, tá bom? Então, nessa aula de hoje, essa é uma função definida em um intervalo. Esse intervalo pode ser aberto, pode ser fechado, pode ser ilimitado, tá? E a gente fixa um elemento desse intervalo. Pega um número qualquer contido nesse intervalo, tá? Primeira coisa que a gente vai definir é o seguinte: se eu pego um x dentro desse intervalo com x menor ou igual que a gente vai definir esse símbolo aqui, integral de a até x, de f de x dx, que esse símbolo ainda não está definido, tá? O que a gente definiu foi integral de a até b quando b é maior ou igual que a. Então eu tenho integral de a até b de f de x dx, é aquela medida que a gente viu na aula passada, que é dado pelo limite da soma superior ou limite da soma inferior. Aqui não, aqui o x é menor que a. Como é que a gente define isso? Simplesmente a gente vai definir isso como sendo a integral de x até a agora está definida, de menos f de x. Se f de x é contínuo no intervalo xa, menos f de x também é contínuo. Então isso aqui está bem definido, isso aqui é porque a gente viu na aula passada. E isso, se você jogar na fórmula do limite da soma superior, esse menos vai sair. Portanto, essa expressão aqui vai ficar menos a integral de x até a de f de x dx. Essa segunda igualdade aqui é por causa da propriedade, da definição. Tá? Então aqui a gente está definindo o que vem a ser a integral de a até x, quando x é menor do que a, de f de x dx, como sendo a integral de x até a de menos f de x dx. Tá? E essa segunda igualdade é a propriedade. Tá bom? Então a primeira propriedade que a gente vai ver é o seguinte: dados A, B e C em x, quaisquer, então o B pode ser menor que o A, B pode ser maior e vice-versa, o C, etc. Então, a integral de A até C de f, nesse intervalo, é igual à integral de A até B mais a integral de B até C de f. Então, a integral de A até C f de x dx é igual à integral de A até B de f de x dx mais a integral de B até C de f de x dx, independente da ordem desses pontos aqui no intervalo. Tá? Para provar isso, a gente vai começar supondo a ordem usual. A gente vai começar supondo que A é menor que B, que é menor que C, e todos estão dentro do intervalo I. Tá bom? Então a gente tem essa expressão aqui, essa representação do que a gente está tratando. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a enésima soma superior, a soma superior de ordem n, da função f no intervalo AC, é maior ou igual do que a soma superior de ordem n da função f no intervalo AB, mais a soma superior de ordem n da função f no intervalo BC. Como é que a gente pode ver isso? Vamos supor que a gente está pegando soma superior de ordem 4. Deixa eu pegar outro. Aí vai pegar soma superior de ordem 4. Então a gente vai ter aqui. Vou botar aqui no meio. Aqui e aqui. Né? Mesma coisa. Ah, sim, desculpa. Antes, deixa eu fazer logo pro intervalo AC, tá? Então eu quero dividir o intervalo AC, vou pegar a ordem 4, né? Então eu vou botar aqui no meio, intervalo AC, aí aqui, e aí aqui, tá? Aí eu vou olhar quem é o máximo da função nesse intervalo desses dois pontos, vamos supor que é aqui.
Aqui vai ter um retângulo aqui. Mais ou menos assim. Aí a gente vai pegar agora o máximo nesse outro intervalo. Vai agora olhar para o máximo nesse outro intervalo. Mais ou menos assim. E aqui também o máximo vai ser o mesmo ponto, vai puxar para cá. Tá bom? Então a soma superior de ordem 4 do intervalo AC é a soma das áreas desses retângulos, tá bom? Em azul. Aí agora, deixa eu pegar o laranja aqui. Agora eu vou olhar para a soma superior de ordem 4, só que agora no intervalo AB. Então vou dividir esse intervalo AB em 4 partes. Então no meio aqui, um aqui e outro. Vou supor que eu estou conhecido com esse daqui. Tá? Então vou olhar para o máximo da função nesse outro intervalo, que vai ser esse mesmo ponto que está aqui. Então ele vai pegar essa parte desse retângulo aqui. Aí vou olhar para o máximo da minha função nesse outro intervalo, que vai ser esse ponto aqui. Sobe. Aqui. Já perdeu um pouquinho aqui, já ficou uma área de fora. Tá? Em compensação, ganhou um pouquinho aqui. Né? Mas quando eu olho para o máximo da minha função nesse outro intervalo, vamos supor que é esse ponto aqui. É o que está aparecendo. Olha o quanto ele já perdeu. Tá? Vamos olhar para o máximo da função nesse intervalo, que vamos supor que é esse daqui. Aqui. E aí chegou. BC. E agora eu vou pegar aqui de outra cor também, para dividir, vou pegar de amarelo. O máximo, soma superior de ordem 4 no intervalo BC. Então vai pegar no meio aqui, pegar esse aqui, vou pegar esse outro ponto aqui. Aí eu vou olhar para cá, o máximo da função aqui vai ser esse aqui, amarelo, cai aqui. Um pouco abaixo dessa linha azul que tinha. Né? Nesse outro intervalo vai ser esse ponto azul, então ele vai subir um pouquinho, vai fazer isso aqui, vai cair aqui. E nesse outro intervalo aqui, tem o máximo, aqui. Nesse outro intervalo, o máximo está aqui. Então perceba que quando eu olho para a parte azul que está extra, eu tenho essa parte aqui, vamos supor. Eu tenho essa outra parte aqui, que está extra. Eu tenho essa outra parte, está extra. E eu tenho essa outra parte aqui. Toda essa parte azul pintada, achurada, ela vai ser descartada quando ela vai estar acima, ou seja, ela vai estar sobrando, vai estar sendo contada aqui, que não vai estar sendo contada nessa soma. Isso é o que se chama de refinar a partição. Estou colocando mais pontos nela, estou aproximando melhor as áreas desse retângulo para a área abaixo do gráfico. Tá bom? Então, para cada N, a gente vai ter essa desigualdade, ou para N suficientemente grande. Tá? Do mesmo modo que para cada N, quando eu fixo um N, vai existir um número inteiro, tá? Que depende desse N, em princípio, de modo que C menos A, perceba que o que acontece aqui, antes, é que quando eu pego a soma, a enésima soma, a soma superior de ordem N, os intervalos que eu vou estar olhando, quando eu dividir, vai ter comprimento C menos A dividido por N. E quando aqui eu vou ter B menos A dividido por N, e aqui eu vou ter C menos B dividido por N. Tá? Esses dois aqui são bambos menores, C menos B dividido por N e B menos A dividido por N, são menores do que C menos A dividido por N. Mas quando para cada N eu vou conseguir esse K de N,
de modo que C menos A dividido por N mais K de N é menor ou igual do que o mínimo de B menos A dividido por N e B menos C dividido por e C menos B dividido por N. E não só isso, satisfaz que a soma superior de ordem N de F de AB mais a soma superior de ordem N de F de BC é maior ou igual do que a soma superior de ordem N mais K de N de F em AC. Ou seja, vai ter fixado N, eu particionando, eu olhando a enésima soma de ordem N mais K de N, mas esse número inteiro, eu vou dividir em intervalos menores do que o menor desses intervalos, e de modo que a soma superior fique menor também, refinando ainda mais. Tá? Então, quando eu faço isso, eu obtenho que esse S de N, a soma superior de ordem N da função f no intervalo AC, é maior ou igual do que a soma superior de ordem N da função f no intervalo AB, mais a soma superior de ordem N da função f no intervalo BC, e essa soma é maior ou igual do que a soma superior de ordem N mais K de N, soma superior de ordem N mais K de N, de F no intervalo AC. Quando eu tomar o limite, quando o N vai para infinito, esse vai para infinito, esse vai para infinito, teorema do confronto, e não só vai para infinito, como vai para o mesmo valor, que é a integral da função. Tá? Então, pelo teorema do confronto, essa soma daqui, que é igual a essa, vai para o mesmo valor. Tá? Então, o limite de N indo para infinito de S, da soma superior de ordem N de S de AB, de F no intervalo AB, mais a soma superior de ordem N de F no intervalo BC, vai dar o limite, quando ele vai para infinito, da soma superior de F no intervalo AC, que é a integral de A até C de F de X dx, por definição. Tá? Mas ambos os limites individualmente existem. Então o limite da soma vai ser a soma dos limites. Esse primeiro limite é a integral de A até B de F da função f, e esse segundo limite é a integral de b até c da função f, nesse intervalo. Tá? Portanto, integral de a até b de f de x dx mais a integral de b até c de f de x dx é igual a integral de a até c de f de x dx, que é o que a gente queria provar, mas a gente só fez isso para o caso a menor que b menor que c. Tá? Então a gente vai olhar para o caso geral agora. Suponha, para o primeiro caso geral que a gente vai olhar, que vai ser a mesma ideia para todos os outros, é que suponha que eu troque, suponha que o C seja menor que o B. Então, tem um A menor que C menor que B. Só que a mesma fórmula continua válida. A integral de A até C é igual a integral de A até B mais a integral de B até C. Então, como é que eu vejo isso? Eu sei que a integral de A até C, na verdade, vamos olhar para cá, para ficar mais fácil de entender. Eu sei que a integral de A até B vai ser a integral de A até C, mais a integral de C até B, porque a gente já provou isso. Tá? Portanto, a integral de A até C é a integral de A até B menos a integral de B até C. Então, eu tenho a integral de A até C, a integral de A até B, menos a integral de C até B. Mas que é menos a integral de C até B de f de x dx? Por definição, pelo que a gente viu aqui, isso é mais a integral de B até C, porque aí agora o B, a gente trocou, aqui o intervalo está indo de C até B, que é a definição de integral de uma função definida em um intervalo. Porque quando a gente troca, a gente muda o sinal, tá? Pelo que a gente viu. Então isso aqui é a mesma coisa por definição de integral de B até C de f de x dx. Portanto, a integral de A até C de f de x dx é igual a integral de A até B mais a integral de B até C, que é o que a gente queria provar. Os outros casos, quando a gente fica mexendo aqui, vocês fazem como exercício, tá? Você vai seguir tudo a mesma ideia, usando essa propriedade e essa daqui, de que vale quando o intervalo está organizado, tá? Algumas outras propriedades que seguem da definição, do que a gente já viu, tá? Primeiro, é a desigualdade triangular, só que agora no caso contínuo, tá? O módulo ou a norma da integral de A até B de f de x dx é menor ou igual do que a integral de A até B do módulo de f de x dx. Isso também porque lembra que esse aqui é definido como um limite de um somatório. Quando eu passo o módulo é função contínua. Tá? Então ele vai entrar para dentro do limite.
o módulo de um somatório é menor ou igual que o somatório dos módulos de cada termo. E aí segue a propriedade, tá? Terceira propriedade, suponha que G é uma outra função contínua em I, tá? E K um número real qualquer. Né? Portanto, a integral de A até B desse múltiplo K, f de x mais g de x, dx, é igual à integral de K, é igual a K vezes a integral de f de x dx, de A até B, mais a integral de A até B de g de x dx. Isso aqui significa que quando eu restringo por exemplo, eu fixei o intervalo AB e eu olho para o conjunto das funções contínuas definidas nesse intervalo AB, com a operação de soma de funções e multiplicação por escalar, você já deve ter visto em álgebra linear que isso dá um espaço vetorial. É o espaço vetorial das funções contínuas definidas naquele intervalo. Pois bem, a integral vai levar, pega a integral de A até B, pega cada uma dessas funções contínuas e leva um número real. Tá? Isso dá um funcional linear, por causa dessa propriedade aqui. Ela respeita a multiplicação por escalar e soma de funções. Então ela respeita as operações do espaço vetorial e leva em outro espaço vetorial, que é os números reais. Então isso se chama de funcional linear. Tá? Ele é uma transformação linear do espaço vetorial das funções contínuas no conjunto dos números reais. Eu me confundi, pensei que vocês já tinham visto álgebra linear, mas vocês ainda têm cálculo 1, tá certo? Vocês vão ver isso em álgebra linear, tá? Me confundi um pouco, no momento pensei que eu estava falando de cálculo 3. Então, mas vocês vão ver isso em álgebra linear, tá bom? Então, a propriedade B diz o seguinte: se a minha função G, se essa minha função G for maior ou igual do que essa minha função F, que eu já tinha, em todo ponto de I, então a integral de f de x dx no intervalo AB é menor ou igual do que a integral de g de x dx no intervalo AB. Tá? Então a integral também respeita essa desigualdade. Tá? Se eu tenho no intervalo AB que a minha função g é maior ou igual que a minha função f, a integral da f vai ser menor ou igual que a integral da função g. Tá? Portanto, a gente vai para o próximo quadro. Então, essas propriedades que a gente viu aqui são as propriedades básicas da integral e como você pode manipular essas propriedades para obter resultados, tá? Com relação à integração de função. A gente vai para o próximo quadro, onde no próximo quadro a gente vai ver qual a relação dessa construção de integrais definidas com a noção de primitiva, que a gente já tratou nesse curso. Lembra que é uma primitiva de uma função, tá? Se eu tenho uma função f em um dado intervalo, na verdade não precisa nem que saia em um dado intervalo. Se eu tenho uma função f definida em um certo conjunto lá, uma primitiva é uma função g definida no mesmo conjunto, cuja derivada dessa função g dá essa função f. Então uma primitiva é uma função que quando eu derivo, eu obtenho essa função f. Tá ok? Então isso é o que chama de primitiva. A gente vai para o próximo quadro, onde a gente vai ver qual é a relação dessa integral definida, como a gente vem trabalhando até agora, com primitivas de funções. Tá claro? Até mais. Então, como eu vinha dizendo, a gente vai ver qual é a relação dessa nossa construção de integral definida com a primitiva. Tá? Então, suponha f contínua em um intervalo i. De novo, esse intervalo não precisa ser fechado ou limitado, pode ser intervalo aberto, pode ser ilimitado. Tá? E, de novo, a gente vai fixar um ponto nele. Tá? E a gente vai considerar a seguinte função. A função f com o mesmo domínio da minha função f. F também definida nesse intervalo em R. E ela é dada pela seguinte expressão. F de x vai ser a integral de a até x. Perceba que esse a está fixo. Tá? Integral de a até x de f de t dt. Então aqui a gente tem, suponha aqui, o gráfico da minha função f. Tá? Fixei um ponto A qualquer, eu vou pegar x. Quem é a minha função
quem é a minha função f de x, f maiúsculo. Vai ser, eu vou pegar, se o x for maior do que esse a, tá? Vai ser a integral de a até x de f de t dt. Então, esse gráfico aqui, em verde, é o da minha função f minúsculo. Tá? No caso aqui vai ser o f de t. Então aqui eu tenho t, f de t. Tá? Se eu quero, a minha função f maiúsculo vai ser dada, fixei esse a. Tá? Então esse a é um ponto qualquer fixo. Obviamente, se eu vario esse parâmetro lá, se eu fixo como o ponto base em um outro ponto, muda a função. Só que a gente vai ver que muda mais na frente de um modo bem restrito. Muda apenas somando ou subtraindo uma constante. Tá? Então, essa é a minha função f de x, que é esse parâmetro aqui, vai ser dada pela integral de a até x dessa f de t dt, que é o gráfico dessa função em v. Então, se o x for maior que a, ela vai dar a integral de a até x de f de t dt. Se o x for menor do que a, aí vai ser, foi o que a gente viu no outro quadro, menos a integral de x até a de f de t, f minúsculo de t, dt. Tá bom? Então, se a minha função f for estritamente positiva, ou na verdade não negativa, nesse intervalo, a integral de u até x, no caso do x ser maior que o a, de f de t dt vai ser exatamente a área abaixo do gráfico da minha função f entre a e x, que é muito parecido, é a mesma ideia que a gente construiu a função logaritmo natural. A nossa função f minúsculo era a função 1 sobre x, tá? E aí a gente fixou o ponto 1 como sendo o ponto base e tomava a integral de a até x de 1 sobre a integral de a até x de 1 sobre x de 1 sobre t dt, tá? Que é a definição, vai ser a definição do logaritmo natural, tá bom? Então, a proposição que a gente vai mostrar agora é a seguinte. Essa função construída dessa forma, que a gente está pouco acostumado com esse tipo de construção, no ensino médio a gente não vê esse tipo de construção em geral, então a gente está pouco acostumado, a hora de se acostumar é essa, no curso de cálculo, obviamente. Tá? Então, e como a gente já trabalhou com função, a gente já tem com função, com o logaritmo natural, a gente já tem prática, já deveria ter uma prática suficiente para entender isso aqui de boa. Tá? A gente vai ver que essa função construída dessa forma, ela vai ser diferenciável e não só isso, ela vai ser uma primitiva para essa outra função aqui. Então, aquele fato da derivada do logaritmo natural ser 1 sobre x não é coincidência. Tá? É por causa da construção que é feita na definição do logaritmo natural. Tá? Então, vamos para a proposição. A função f de x, f maiúsculo, construída dessa forma acima, é uma primitiva para a função f minúsculo. Isto é, f' de x é igual a f minúsculo de x. Tá? Então, quem é f' de x? Que por enquanto pode nem existir. A gente vai calcular ainda. Quem é f' de x? É o limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. E quem é isso? Vamos olhar. Primeira coisa, a gente vai olhar o limite quando h vai para zero pela direita. Tá? Quando h vai para zero por valores positivos. Ou seja, esse h é maior ou igual que zero. Tá? Na verdade, aqui é maior do que zero. Tá? Então isso vai ficar a integral de a até x mais h, de f de t dt. E por que, só antes de continuar, por que aqui eu usei t e não x? Porque esse aqui é o que chama de variável muda. Perceba que para a nossa definição aqui, o que isso aqui está me dizendo é que eu estou integrando no intervalo ax, no caso de o x ser maior que a, ou no intervalo xa, no caso do x ser menor do que a minha função f. Se o x for maior que a, isso aqui vai dar a integral definida da função f no intervalo ax, como a gente viu na aula passada. Se o x for menor que a, aí usa o que a gente viu no começo dessa aula, que troca o sinal, a gente vai estar entregando menos a função f. Mas isso aqui, essa variável t, ela não tem um sentido próprio. Tá? Ela não significa, ela não tem uma função própria, ela só está
Ela só está aqui de auxílio para a ideia do que eu estou integrando. Tá? Ela chama de variável muda. Tá? Então, voltando para o caso que a gente tinha no o cálculo da derivada, suponha que eu faça h ir para zero pela direita, a gente vai estar calculando o limite da integral de a até x mais h, f de t dt, menos a integral de a até x, de f de t dt, sobre h. Tá? Isso é o limite, pelas propriedades da integral, quando h vai para zero, de 1 sobre h vai para zero mais, tá? Faltou colocar aqui, a gente está calculando pela direita. H vai para zero pela direita. De 1 sobre h, integral de x até x mais h de f de t dt. E quem é a integral de x até x mais h de f de t dt? Isso vai ser o limite, quando n vai para infinito, da soma superior de ordem n da minha função f no intervalo x mais h. Isso porque h é maior do que zero. Se a gente estivesse considerando, quando a gente for considerar o limite, na verdade eu falei isso é vocês como exercício. O limite quando h vai para zero pela esquerda, aí aqui vai ser o intervalo x mais h, x, porque o h vai ser negativo. Tá? Mas como a gente está pegando o h indo para zero pela direita, fica x mais h. E quem é a soma superior da minha função f no intervalo x mais h? A soma superior da minha função f isso aqui vai ficar limite quando o n vai para infinito, tá? Continua. Daí que vai ser o comprimento do intervalo é h, vai ficar h sobre n, somatório de k igual a 1 até n, de n em k. Quem é esse n em k, vamos lembrar? É o máximo da minha função, usando a partição de ordem n, em cada intervalozinho da partição de ordem n, cada intervalozinho k, vou chamar assim, da partição de ordem n do intervalo x mais k. Lembra da construção que a gente fez, tá? Portanto, limite quando h vai para zero pela direita, de 1 sobre h da soma superior é limite quando h vai para zero pela direita do limite quando n vai para infinito de h sobre n, somatório de k igual a 1 até n, mk. Perceba que esse h não depende do n, portanto ele pode sair e se cancela com esse h. Então fica limite quando h vai para zero pela direita, limite quando n vai para infinito, de 1 sobre n, somatório de k igual a 1 até n, de mk. Tá? Do máximo da função em cada intervalozinho da partição. Tá? Aqui a gente vai trocar, essa troca de limite não é tão simples e direta assim, nesse caso é válido, mas em geral isso requer um pouco mais de análise da função, tá? Mas a gente não vai entrar nesse escopo, não vai ter ganho para a gente. Então aqui a gente troca o limite, isso é limite quando n vai para infinito, limite quando h vai para zero pela direita, da minha função 1 sobre n, somatório de k igual a 1 até n, mk. Quando h vai para zero, isso não depende de h, mas isso depende de h. Esse mk é o máximo da minha função em cada intervalozinho da partição de ordem n do intervalo x mais h. Quando eu faço h para zero, esse intervalo vai tender ao único ponto x. Tá? E essa é a minha função é contínua. Então isso aqui vai tender continuamente. Portanto, cada mk desse vai tender à minha função f de x. Tá? Portanto, a gente vai ter que esse limite, quando h vai para zero mais, vai ficar 1 sobre n vezes n vezes a minha função f de x. Tá? Quando eu cancelar, vai ficar só a minha função f de x, que não depende de n, portanto, o limite da minha função vai ser f de x. Isso aqui não está 100% formal com a ideia de limite, principalmente por causa dessa passagem aqui, tá? Quando eu troco o limite. Mas a ideia é exatamente essa e isso é suficiente, tá? Essa ideia do que está acontecendo é suficiente para o nosso curso. Né? Não quer um curso também de análise, tá? Analogamente, você mostra que o limite quando h vai para zero pela esquerda, de f de x mais h menos f de x sobre h, vai dar o f minúsculo de x. Portanto,
O limite quando vai para a direita e pela esquerda coincidem. Isso aqui fica como exercício. Isso fica como exercício. Tá? E, portanto, essa minha função construída dessa forma, ela é diferenciável e sua derivada é a minha função f de x, f minúsculo, para todo t, tá bom? A gente viu um método de, dado uma função contínua em um intervalo, construir uma primitiva para essa função. Tá? Na próxima aula a gente vai usar as propriedades que a gente já viu, de teorema do valor médio, função crescente, função decrescente de consequências, para estudar mais dessa função e obter o que a gente chama de teorema fundamental do cálculo, tá? Que essencialmente é o principal resultado do curso, tá bom? Então, na próxima videoaula a gente já vai ver o teorema fundamental do cálculo, vai ver algumas consequências e depois as técnicas de integração para finalizar o curso, ok? Então, até mais.